Agora sim, Márcia, a palavra com você. Boa noite, professora Elis Kimura. É um prazer ter você aqui. Fico muito agradecida de você ter aceitado o convite de fazer essa aula para os alunos, para os meus alunos da administração. Eu sou sua aluna há algum tempo já, tive a honra de recebê-la em Toledo, onde nós fizemos um curso de mapas mentais que foi um sucesso. E seja bem-vinda. Obrigada. Ai, gratidão, Márcia, pelo convite. Agradeço muito a Bioparque Educação por me receber. Gratidão aí a todos os alunos e professores também que estão assistindo aqui conosco. E, excepcionalmente, estamos transmitindo essa aula também para o YouTube. Então, para você que está nos acompanhando no YouTube, também quero te dar as boas-vindas. O YouTube, ele gera um link. Então, se por acaso vocês quiserem, não sei quem prefere assistir pelo YouTube ou quiser compartilhar a aula, eu vou colocar o link aqui, copiar link e colocar aqui no bate-papo. Onde foi parar o bate-papo? Aqui, achei. Muito bem. Então, sem maiores delongas, ai, que fofura! A minha gata está por aí. É a minha aluna mais assídua, então é possível que vocês encontrem com ela ainda hoje. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela para mostrar para vocês, então, o que é um mapa mental, e já vou aproveitar para fazer a minha apresentação em mapa mental. Então, sinaliza para mim se vocês estão vendo o mapa na tela. Ótimo, obrigada. Porque várias vezes eu já me empolguei e mandei brasa, daqui a pouco alguém abre o microfone e fala, professora, ainda não está compartilhando, então... Ótimo. Esse mapa mental, eu estou seguindo o sentido horário, então vocês têm aqui, primeiro, a abertura, em que eu vou fazer uma breve autoapresentação. Na sequência, nós vamos fazer um exercício. Depois, a partir desse exercício, nós vamos chegar à conclusão, né, de qual é essa definição, o conceito da técnica dos mapas mentais. Ele é baseado no funcionamento cerebral, então a gente vai dar uma rápida pincelada sobre o cérebro. Vou citar alguns casos de sucesso nacionais e internacionais. Vamos falar sobre os materiais que vocês vão precisar para fazer um mapa mental. Vamos comentar aí sobre algumas aplicações práticas. Vai ser impossível esgotar o assunto durante essas 2 horas, então tem aqui uma bibliografia indicada e o encerramento aqui, os agradecimentos e a despedida. Então, começando aqui pela abertura, eu vou fazer um zoom in, para que vocês consigam enxergar melhor. O tema dessa aula é mapa mental, como ter mais produtividade e otimizar o seu aprendizado através dessa simples, mas poderosa técnica dos mapas mentais, né? E quem sou eu para ensinar essa técnica? Meu nome é Liz Narumi Kimura, eu sou neta de japoneses, tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos e terminar o ensino médio lá, voltei, fiz faculdade no Brasil, fui bolsista no Japão, depois eu fui morar na Venezuela, até que deu eleições para Hugo Chávez, eu achei melhor voltar. E como eu já tinha utilizado essa técnica, né, para tantas coisas, eu pensei, nossa, decidi me profissionalizar na técnica, porque eles falam que você precisa ter um diferencial no mercado. Eu falei, o mapa mental é algo diferente. Mas há 21 anos atrás, isso era mas tão diferente, que ninguém vinha aprender uma coisa que nem sabia que existe com alguém que não conhece. Então, no começo foi bem difícil, mas desde então eu tenho 2 certificações internacionais, uma em Mind Mapping, outra em Idea Mapping, e tive, nessas 2 últimas décadas, a oportunidade de ministrar cursos e palestras em empresas privadas, públicas, em várias instituições de ensino. E dessas... Opa,
Foi interromper o meu compartilhamento. Peraí. Agora sim, novamente. Então, vamos fechar aqui esse slide. E, claro, já tive a oportunidade, né, através da professora Márcia Torino, de ir até Toledo, ministrar aí o workshop presencialmente. Saudades de Toledo. Muito feliz e muito honrada em estar aqui online, a internet nos permitindo eu estar presente em Toledo, no oeste do Paraná. Eu sou fascinada, adoro tecnologia, e eu quero, já nessa sequência, fazer um exercício sobre um texto. Então, vocês devem ter recebido um arquivo. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos tirar. Vocês estão recebendo um arquivo, um texto, né? E a gente vai fazer um exercício prático através desse texto. Não vai ter necessidade de imprimir, né? Mas eu vou pedir para que você olhe na tela do seu celular, do seu computador, esse arquivo, e aí eu vou pedir para que todo mundo, deixa eu ver aqui, abra, né, o seu microfone, porque eu quero ouvir de vocês as respostas. Então, esse exercício, ele é muito simples. Eu vou fazer perguntas e eu quero que você me responda em voz alta, né? Eu vou pedir para que todos me respondam juntos, né, em coro, para que eu possa acompanhar a resposta, né, conferir as respostas. E será que todo mundo já recebeu? Só um pouquinho, professora Elis, deixa eu dar uma verificada aqui, porque tem alunos que eu não tenho o contato. Entendi. E aí... Então, que é o mesmo exercício que eu faria na versão presencial. Então, nesse momento, a gente entrega uma folha de papel para todo mundo. E quando alguém faz uma pergunta, né? Por exemplo, o seu professor, e você fala, quer ver? Peraí, eu anotei. Deixa eu ver, acho que foi aqui. Só um instantinho. E aí você começa. Não, peraí. Não, volta. Faz o seguinte, assim que encontrar, eu te mando uma mensagem, né? Ou te ligo, e você fala assim, juro que anotei, afinal de contas é uma informação altamente relevante, e para que anotar de maneira irrecuperável? Aí é melhor nem anotar, não é verdade? Então, sinaliza para mim quem que já recebeu o arquivo, me manda um joinha, por favor, ou me avisa no chat. Professor Hermes, para os alunos do segundo período de administração eu já enviei. E aí, para os alunos do quarto período e para os professores, você pode enviar esse que está no seu WhatsApp. Obrigada, Sim, tá? já enviei também. Ótimo, maravilha. Então, esse exercício, ele é muito simples, né? Eu vou fazer perguntas e eu quero que você me responda baseado no texto, né? Então, se por acaso você já ouviu falar da técnica dos mapas mentais, eu não quero que você me responda baseado em algum conhecimento prévio sobre o assunto. Eu quero que você procure no texto e me responda em voz alta, né? Eu vou pedir para que todo mundo me responda assim em coro. Deixa eu chamar aqui, ó. Alunos do segundo período. Vamos lá, hein? Já chamei vocês aqui no grupo. Fiquem atentos que eu quero ver todo mundo respondendo. Então, se puderem abrir os microfones para que eu consiga conferir, porque se for pedir para todo mundo digitar a resposta, vai ficar complexo. Então, se vocês puderem abrir o microfone e falar em voz alta, para que eu consiga conferir essas respostas,
Eu vou pedir para que abram, por favor, seus microfones. E eu vou fazer perguntas, eu quero que então você me responda baseado no texto, tá bom? Primeira pergunta: quais são os objetivos dessa técnica dos mapas mentais? Quais são os objetivos? Organizar, Visualizar, aprimorar, estimular, aumentar, praticar. praticar. Tem de 3 tipos de aplicações básicas. Três tipos de aplicações. Profissionais, acadêmicas e pessoais. Porque eu queria que você exemplos específicos de aplicações acadêmicas. Profissionais, Resumir, redigir, anotar e aprender. Tem algum benefício, alguma vantagem? O que a gente ganha usando os mapas mentais? agilidade, estímulo, autonomia, pensamento, desenvolvimento, Gerenciamento de projetos. Então, parem. Eu diria que a turma dos tagarelas recebeu esse arquivo num texto aqui, em mapa mental, e eu diria que a turma dos mudinhos recebeu esse mesmo conteúdo, mas na forma tradicional linear. Vocês perceberam a diferença? Reparem que na forma tradicional linear, a gente coloca informações muito importantes e pouco importantes, assim, meio que nivelado no mesmo patamar, né? Por exemplo, vocês sabem em que parágrafo estava escrito os objetivos? Aqui na forma tradicional linear? não, E aí? Será que consegue ver aqui? No último parágrafo? No último? No último. Isso mesmo, né? Então, repare que quando está no tradicional linear, fica difícil de recuperar as informações, né? Cada vez que tem uma pergunta, o pessoal volta para tentar localizar essa informação e fica tudo assim meio perdido, meio esparramado, né? Agora, quando a gente organiza no mapa mental, percebe que a gente tem bem menos palavras, porque a gente só trabalha com palavras-chave, né? E quando a gente olha assim, por exemplo, os objetivos, né? Será que a palavra-chave aqui em destaque, né? O alvo, né? Ajuda a recuperar as informações? Quando eu perguntei sobre os 3 tipos de aplicações práticas, então, repare aqui, ó, profissionais, acadêmicas, pessoais, aí os benefícios, né? Então, quando você vai vendo o mapa mental, é muito, apesar de você não ter participado da construção do mapa, ter lido esse material antes, conforme eu ia fazendo a pergunta, fica muito mais fácil e rápido de recuperar e localizar essas informações. Então, basicamente, a técnica dos mapas mentais, a definição dele é um formato, deixa eu ver, sinaliza para mim se vocês estão vendo o mapa mental. Sim. Sim, ótimo, obrigada. Então, reparem, qual que é essa definição do mapa mental? Ele é um formato visual, formato gráfico, né? Um formato não linear de organização de informações, né? De maneira categorizada e hierarquizada. Repare aqui no meu mapa, então, a categoria a gente chama desse nível 1,
de informação, né? Essa hierarquização, a gente vai dando aqui, ó, o nível 2, nível 3, entre o que é mais importante, mais relevante, próximo do centro, o que é detalhe, ele vai ficando visualmente longe do centro. Então, conforme a posição em que está cada palavra, você já sabe o quão relevante, o quão importante é aquela informação, ou se ele é um mero simples detalhe, né? Então, você organiza de maneira categorizada e hierarquizada. E a gente usa apenas palavras-chave, cores, imagens. Então, repare que não existe nada de misterioso, não existe nada de complexo, de difícil em montar um mapa mental. É tudo que você já sabe, tudo que você já faz, apenas assim, um pouquinho diferente, que faz toda a diferença. E ele é baseado no funcionamento cerebral entre os dois hemisférios com funções diferentes. Então, será que você já ouviu falar do cérebro dividido entre o córtex direito e o córtex esquerdo com funções distintas? Aqui, eu vou ampliar essa imagem e repare, né, o que tem o mapa mental? Ele vai trabalhar palavras-chave em letras de forma, de maneira lógica e hierárquica, típica do lado esquerdo do cérebro, com cores e imagens típicas do lado direito do cérebro. Então, um outro livro que o criador, né, o Tony Buzan, ele escreveu, foi um livro chamado The Book of Genius, né, o livro dos gênios, em que ele foi estudar a biografia de pessoas geniais, gurus, sabe? Pessoas acima da média. O que eles têm em comum entre eles e o que eles têm de diferente com nós, simples mortais. E o que ele percebeu é que quem é chamado de genial é quem usa profundamente os dois lados do cérebro. Nós costumamos ser essencialmente hemisfério esquerdo ou essencialmente hemisfério direito. E a genialidade está em você trabalhar esses dois lados do cérebro, né? Então, por isso que ao fazer mapas mentais, você vai trabalhar tanto o seu lado lógico, racional, como o seu lado, como fala, intuitivo, da visão global, de imagens, cores, ritmo, musicalidade. E para ser efetivamente criativo, você precisa usar os dois lados do cérebro, né? E a memória a curto prazo fica alojada do lado esquerdo. Então, quando você anota e estuda tudo de maneira sequencial, linear, monocromática, monotônica, né, completamente monótona, né, você vai lembrar dessa informação durante um curto período de tempo. Agora, quando você faz associações com o lado direito do cérebro, com emoção, com sentimento, com música, né, não sei se você já teve um professor que te ajudou a memorizar uma regra gramatical, uma tabela periódica com uma melodia. Então, a música, ela vai te ajudar a memorizar durante o maior período de tempo, né? E uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, olha quantas informações você consegue reunir com uma única imagem. Então, trabalhando assim, com os dois lados do cérebro, você consegue ter melhores resultados. Aqui, como exemplo de caso de sucesso, o mais famoso é a Boeing, aquela empresa de aeronaves nos Estados Unidos, em que esse daqui é o Dr. Stanley. Ele, na época, era o chefe do departamento de qualidade, e ele pegou o que era equivalente a 31.000 páginas em engenharia aeronáutica e resumiu nesses mapas mentais de aproximadamente 8 metros de comprimento. Com isso, só no primeiro mês, eles conseguiram identificar mais de 500 potenciais projetos de qualidade, que implantados gerou uma economia de mais de 10 milhões de dólares. Então, essa técnica passou a ser parte integral do programa de qualidade, inclusive dos processos de capacitação, dos cursos, dos treinamentos, né, das aulas, porque antes, 80% do que era ensinado ia ralo abaixo em 24 horas,
né, usando os dois lados do cérebro, eles conseguiram aumentar não apenas a velocidade, como a eficiência no aprendizado. Aqui no Brasil, um case que eu quero contar, destacar, é uma dissertação de mestrado aqui do Gustavo Zanardi Schicarino, defendida na USP, aqui em São Paulo, dentro da FEA, da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade, com o tema o uso do Mind Map como ferramenta de gestão de projetos em áreas de consultoria e desenvolvimento de negócios e produtos. Em gestão de projetos, por enquanto vocês estão na graduação de administração, mas mais para frente é bem possível que você queira se especializar e avançar na sua carreira, buscando uma certificação, por exemplo, em PMP, né, em Project Manager, né, em gestão, gerente de projetos, e existe o que a gente chama de 4 grandes áreas de conhecimento, né, 4 grandes campos, né, dentro de gestão de projetos. A primeira é a definição de escopo, quer dizer, você ter claramente qual que é o objetivo do seu projeto, né, depois análise de risco, né, qual que é o risco, né, a gravidade aí do projeto que você vai apresentar, né, então é aquilo, né, tudo vai ter risco, né, e como você pode minimizar esses riscos, né, e potencializar aí essas oportunidades, essas fortalezas. Depois tem o gerenciamento de prazos e custos, quer dizer, quando que as coisas devem acontecer e quanto que vai custar tudo isso. Então, dentro dessas principais áreas, a definição de escopo é a maior aplicação da técnica dos mapas mentais. Tanto é que os cursos de pós-graduação e MBAs da USP, né, dentro da FEA, eles acontecem na FIA, que é a Fundação Instituto de Administração. Então, essa dissertação o Gustavo apresentou em 2005, e o professor Amaru, juntamente com o professor Esbraja, foram os fundadores, né, os coordenadores dos cursos de pós-graduação em gestão de projetos, e desde 2008, né, eu recebi o convite para dar uma primeira palestra, e desde então eu tenho aqui há mais de 10 anos dando essa aula de mapas mentais nos MBAs e cursos de pós-graduação em gestão de projetos e gestão de negócios também. E eu mesma tenho um case que eu quero compartilhar com vocês, que não sei se alguém percebeu na minha autoapresentação, que eu sou bacharel em Direito, né? Eu estava no meu último ano da faculdade, quando eu falei, isso não é para mim, e queria largar no 5º ano. Pergunta quem é que me deixa cometer uma loucura dessas, né? Então, o que eu ouvi foi, não, se você quisesse largar, que fosse, como fala, no começo, né? Mas não agora na reta final. Agora você se forma e depois faz o que você quiser, né? E eu estava assim, eu não aguento mais isso, né? E foi quando eu fui apresentada a essa técnica dos mapas mentais, e em alguns minutos nós pegamos esse livro de Direito Civil em Direito de Família, que é uma matéria que nós temos durante os 5 anos da faculdade, e em poucos minutos, né, nós transformamos, né, o índice do livro neste mapa mental todo coloridinho, cheio de desenhos. Eu pensei comigo, meu Deus, isso é coisa de criança, né? E assim, é que pelo online vocês não conseguem perceber, né? Mas eu tenho assim, grandiosos 1,52 m de altura, então assim, eu sou baixinha, né? E aí eu falei assim, eu já sou gente grande, já passei dessa fase de usar canetinhas coloridas. Então, eu diria que eu tive uma primeira péssima impressão da técnica, né? E como eu não tinha nada para perder, eu comecei a usar todo dia para todas as aulas, em todas as matérias, e não é que eu tirei um 10 numa prova oral, porque antigamente, né, a segunda fase da OAB era oral, então desde o 1º ano nós tínhamos provas orais para a gente ir treinando, e quando chegou nesse 5º ano, né, na primeira prova bimestral oral,
terminou, a professora vira e perguntou, o que foi que aconteceu? Na hora eu gelei. Como assim, mestre? O que aconteceu? Porque prova oral é você e a professora é você. Assim, para onde você olhar, a professora está olhando, né? Então, é impossível que eu tivesse colado. Ela falou, não, eu dou prova para você há 4 anos e pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, com ideias articuladas, um raciocínio lógico jurídico, uma visão ampla de defesa, e no começo do ano você estava pensando em largar a faculdade. O que foi que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando o direito, mas eu descobri uma fórmula de absorver esses conteúdos e responder em provas, exames. E no final do ano eu tirei um diploma, eu sou bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e depois disso também passei da primeira fase da OAB sem ter estudado absolutamente nada, só com o que eu lembrava dos meus mapas mentais. Inclusive, na hora de entregar a prova, o monitor que estava na sala falou que eu não podia entregar a prova. Como assim não pode entregar a prova? Que absurdo é esse? Eu falei, não, você tem que ficar no mínimo X tempo dentro de sala. Você não pode sair antes do tempo mínimo. Aí eu falei, e eu faço o quê? Volta para sua carteira, né? Aí, sabe quando você fica assim, esperando, né? Batendo na mesa, assim, né? Até que chegou o horário e eu pude entregar a prova e ir embora. Né? Então, por exemplo, provas de múltipla escolha, se você estuda em mapa mental, repare, a questão vai ser, por exemplo, aqui do vermelho. Aí, alternativa A, alternativa B em azul, alternativa C em marrom, alternativa D em verde. Repare que, se a questão é da alternativa vermelha, a resposta só pode estar como um desdobramento, um detalhe disso. Então, na prova de múltipla escolha, eu simplesmente ia ticando, né? Tanto é que eu terminei ela em tempo recorde, né? Porque a hora que você estuda, você entende, raciocina sobre aquela matéria, aquela disciplina, né? Aquela aula, nessa sequência hierárquica, né? Dividido nas diferentes categorias de informações, essa lógica, né, fica muito, assim, óbvio qual que era a resposta correta, né? Então, eu, assim, fui prova viva, né, de que essa técnica funciona mesmo, sabe, odiando a matéria, odiando os assuntos, né? E, pelo que vocês já perceberam, né, o que você precisa para fazer um mapa mental? Né? A gente tem a versão manual e a versão eletrônica. Então, na versão manual, você só precisa de papel branco, papel sulfite, né? Então, da cor branca na posição horizontal e escrita colorida. Repare que eu não utilizei a palavra-chave canetas, porque o que você precisa é de uma escrita colorida. Então, pode ser tanto caneta esferográfica, hidrográfica, rollerball, tinteiro, marca-texto, um giz, giz de cera, né, giz de lousa, lápis, pincel, ou até mesmo o dedo, né? O importante é você ter uma escrita colorida. Quanto mais cores você tiver, melhor, de diferentes espessuras, né? Pontas mais grossas, que vão ficar para as informações mais importantes, mais relevantes, próximas do centro, e ponta mais fininha, conforme vai ficando longe do centro. E na versão digital, ou na versão eletrônica, o que você precisa é de um equipamento, seja um computador, um notebook, um tablet, um celular, e um software, um aplicativo específico. Então, temos aqui, ó, inúmeros softwares. Eu gosto muito, para quem está começando, eu recomendo sempre o FreeMind, que é um software gratuito. Então, ele nasceu com esse conceito, né, de ser gratuito, e hoje em dia, assim, né, eu estou dando palestra e o pessoal está checando o que eu estou falando, né? Mas, professora, aqui na loja, na Apple Store ou na Play Store, tem um aplicativo, né, chamado FreeMind. Então, pois é, esse aplicativo não é desse grupo do FreeMind original, porque originalmente o FreeMind é o trabalho voluntário de
programadores e desenvolvedores que, na medida do possível, contribuem aí para o desenvolvimento do software. E esse que vocês encontram na loja dos celulares é alguém que aproveitou um nome famoso, porque acho que ele é o software gratuito mais popular no planeta, e criou um app que é grátis no celular, na versão mobile, e é pago na versão de desktop. Então, isso daqui não é desse grupo do FreeMind. Existem aplicativos para todas as plataformas, todos os sistemas operacionais. Eu mesma, nesse momento, eu estou usando esse daqui, né, chamado MindMeister, dentro do universo acadêmico. O Google, que é um software online italiano, é bastante popular entre os estudantes, e tem assim para Windows, Linux, Mac, né, e também todos os gostos, bolsos gratuitos, pagos. A conclusão que eu cheguei é que não existe, como se diz, o melhor, né? Eu tenho muitas pessoas que falam, professora, me fala qual que é o melhor software. Então, o melhor é aquele que se adequa à sua realidade. Então, eu, por exemplo, uso Mac, então tem softwares que para Mac não fica tão legal, né? Tem gente que é Windows, então tem muitos mais softwares para Windows, e eu estou usando o MindMeister, porque ele é online, então ele independe de plataforma, tudo que você precisa é de internet, mas se você baixar o aplicativo na versão mobile, aí você consegue trabalhar offline sem nenhum problema, né? Vamos falar um pouquinho aqui de aplicações. Então, por exemplo, a nossa principal, né? Aqui, aplicações nos estudos, né? Como vocês podem otimizar e melhorar aí os seus estudos com a técnica dos mapas mentais. Deixa eu ver aqui. Aqui, ok. Então, uma das aplicações é você, por exemplo, gerar ideias e organizar essas ideias para escrever, né, por exemplo, uma redação, uma produção de texto. Eu tive a oportunidade de usar essa aplicação quando, depois da faculdade, eu prestei para uma bolsa de estudos pelo governo japonês. Então, é claro, nós tínhamos a proficiência do idioma, e a última parte dessa prova era uma redação, porque eles dão um tema na hora e você tem lá uns X minutos para escrever. Então, teve gente que saiu escrevendo. E eu fui lá no cantinho da folha, fiz um mini brainstorm, né, uma tempestade de ideias lá ao redor do tema, e a partir dele eu fui definir. Então, eu vou falar primeiro sobre isso, sobre aquilo, papai. Então, depois de ter esse esqueleto, essa visão global do que eu queria falar, é que eu efetivamente comecei a redigir. Porque quando você faz isso, você evita ambiguidades, repetições, contradições, e o seu texto simplesmente flui. Você transforma as palavras-chave em frases, em sentenças. Fica claro qual que é o objetivo que você quer escrever em cada parágrafo. E daqui a pouco vem a professora falar que faltam 10 minutos. Eu, meu Deus, em 10 minutos não vai dar para escrever sobre isso, nem sobre aquilo. Então, eu pude voltar no meu esqueleto, no meu mapa mental, e definir o que não era prioridade, o que eu não ia escrever, e o que eu ia escrever e como que eu ia finalizar a minha redação, né? E eu tive a oportunidade de conversar com alguns professores que corrigiram as redações, e diz que teve gente que simplesmente largou a caneta no meio da frase. Tipo, acabou o tempo e desistiu, né? Então, muitas pessoas não conseguiram fechar, né, concluir a sua ideia. E repare que uma redação um pouco maior seria, por exemplo, a sua dissertação, o seu TCC. Então, por exemplo, a gente colocaria aqui, ó. Você repara que é só clicar e arrastar? Então, uma redação maior seria o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC. Na pós-graduação, então, defender a sua dissertação a sua dissertação de mestrado, e depois
a sua tese de doutorado, né? E até mesmo escrever um livro. Aqui veio Mimi. Mimi, a que gosta de roubar a cena. Então, redigir. E repare que isso pode ser desde uma mensagem, um e-mail, isso também faz parte do redigir, né? E escrever um livro também. Né? Em anotações, você pode utilizar isso para tomar nota durante as suas aulas. Eu, por exemplo, na faculdade de Direito, um professor falou, o tema da aula de hoje é ação civil pública. Eu, yes! Ele falou qual que é o tema, então eu já sabia o que escrever no meio da página. Só que conforme ele foi explicando, eu abri uma categoria de informações e fui detalhando, aí ele foi explicando, eu fui detalhando mais ainda, né? Ele foi falando, daqui a pouco acabou a aula, e eu, como assim ele acabou a aula? Eu tinha um tema central, uma categoria de informação, um monte de detalhes, o resto da página em branco. Ele mudou de tópico principal? Quando que ele fez isso? Então, no começo, ficava tudo muito, assim, bagunçado, muito misturado, muito junto e misturado. Eu tinha pouco conhecimento sobre o assunto, então, era muito difícil entender o que era mais importante, do que era menos importante, o que era principal, o que era detalhe do quê. Então, quando a gente começa fazendo isso de livros, né, fica muito mais fácil, como aquele que eu fiz de direito. No meu Instagram, eu tenho alguns exemplos, né, da aula sobre como resumir livro, em que você pode utilizar diferentes critérios de cores. Repare que nesse daqui, a partir do tema central, do nome do livro, né, o título, o autor, né, eu fui colocando cada capítulo numa cor. Então, mudou de capítulo, mudou de cor, né, ou mudando de assunto, muda de cor, mas tudo relacionado ao mesmo assunto, repare que ele fica na mesma cor, né? Você pode utilizar outros critérios. Esse daqui foi, por exemplo, por nível hierárquico. Então, tudo que estava no nível 1, eu coloquei em laranja. Tudo que estava no nível 2, em verde. Nível 3, vermelho. Nível 4, azul. Nível 5, cada nível em cor diferente. Ou, se você só tem caneta de ponta grossa, a sugestão é use essas canetas para as ramificações e escreva as palavras com a esferográfica, com ponta fina, porque aí você passa a ter uma maior clareza. Repare que com uma caneta esferográfica, você consegue criar vários subníveis. Né? Então, aqui, ó, capítulo 5, nível 1, aqui 2, 3, 4, 5, ó, coube até 6 níveis de detalhe. Mas quando você trabalha, por exemplo, com uma caneta de ponta grossa, repare que, ó, eu tenho aqui, ó, capítulo 5, 1, 2, 3, né? Com 3 níveis, eu já não tinha mais espaço. Mas, ó, quando eu escrevi com caneta de ponta fina, ó, eu já consigo colocar mais informações, né? E você pode começar resumindo, por exemplo, desde um parágrafo, né, artigos, para depois, então, resumir livros. E uma coisa, assim, equivocada é que as pessoas acham que você tem que resumir um parágrafo inteiro com uma única palavra-chave. Quando, na realidade, você pode ter quantas palavras-chave você quiser, desde que cada palavra-chave fique organizada de maneira categorizada e hierarquizada, né? Então, cada palavra-chave está na sua linha, né? E o que é um detalhe, ele vai ficando, ó, mais longe do centro. Então, se eu fizer um zoom out, né? Então, repare que, ó, o centro está no meio da página, e aí o que é detalhe vai ficando cada vez mais longe, né? Então, para os estudos, super recomendo, né? Você vai começar a colecionar nota 10. E o mais incrível, que você consegue, de alguma maneira, colocar no seu cérebro mesmo as matérias que você acha difícil de digerir, né? Não sei quem que já está estagiando, quem já está trabalhando, mas depois que terminar a faculdade também vocês vão entrar no mercado de trabalho e essa técnica vai ser útil não apenas agora, enquanto você está na graduação, mas a vida inteira, né? Eu, por exemplo, o mapa mental me estimulou muito a trabalhar a visão global. Então, eu desenvolvi um planner,
né, com a visão anual, em que cada dia desse planner, ele tem o tamanho de um post-it. Sabe aquele post-it amarelinho? Deixa eu pegar um aqui. Então, aquele post-it, assim, amarelinho, ele tem o tamanho de um dia, né? E porque às vezes eu tenho que bloquear minha agenda, né? O dia todo. Quando, por exemplo, eu fui viajar para Toledo da última vez. Então, tem também aqueles flags que você pode colocar, tipo, 3, né? Num único dia, né? O principal compromisso de manhã, tarde, à noite, né? E o código de cores para diferentes categorias de informações, de, por exemplo, papéis que você exerce. E, a partir dessa visão global, fazer um zoom in, né? Por exemplo, você fazer um planejamento semanal. Então, num mapa mental, se você tiver como planejamento semanal o centro, né, para organizar aí as suas pendências, o que você precisa fazer, o critério temporal, nível 1 de informação, poderiam ser os dias da semana. O nível 2, o período, o nível 3, o horário ou os compromissos, né? Você pode utilizar outros tipos de critérios. Por exemplo, eu sou muito fã da literatura dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do norte-americano Stephen Covey. Eu gostei tanto que eu fui bater na porta e procurei emprego e trabalhei na Covey Leadership Center Brasil há muitos anos atrás. Tanto é que essa empresa entrou, né, em fusão com a Franklin Quest, que era a maior empresa de organizers, né, de agendas de papel nos Estados Unidos, e a Covey era a maior empresa de treinamento em gestão de projetos. E nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o hábito 2, você deve começar com o objetivo em mente. E é onde você identifica a sua missão de vida, visão, valores, papéis que você exerce e seus objetivos a longo, médio e curto prazo. Então, você pode utilizar o critério dos 7 hábitos através dos papéis exercidos. Então, o que está pendente na sua vida pessoal, profissional, acadêmica. Nada impede de você fazer um mapa mental só sobre a sua vida acadêmica, por exemplo, né? Então, a hora que você faz aquele zoom in na sua vida acadêmica, quais são as matérias que você está estudando nesse semestre, quais são os professores, né? Quais são os objetivos em cada uma dessas matérias, e assim por diante, né? Depois dos 7 hábitos, uma outra metodologia muito famosa mundialmente é o GTD, que significa Getting Things Done. Também de um outro norte-americano, David Allen, que é residente em Amsterdã, né? Ele fala assim, em português está traduzido como a arte de fazer acontecer, né? Então, ele já dá uma outra abordagem na gestão do tempo. Ele começa o livro falando para você ter a mente como água, né? Que se você tem essa mente serena, você não vai sobre-reagir nem reagir de menos, né? Você vai reagir na proporção do estímulo. Então, é como você jogar uma pedrinha num lago parado, que aquelas ondas vão se formando, então você reagir de maneira proporcional, né? Então, tem muita gente que acaba fazendo uma tempestade num copo d'água, então, o que é você, né, dar a devida proporção, atenção para cada... E ele tem, assim, 5 passos, né? Tem toda essa metodologia do GTD, e no Brasil nós também temos a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, né? Ele é de Santos e hoje ele mora em Orlando. Ele tem milhões de livros vendidos, né? De pessoas que ele capacita, né? Inclusive, desde o ano passado, ele criou uma mentoria chamada Mentoria Produtividade 4.0, né? Que são aproximadamente 3 meses de curso de produtividade, em que num dos pilares, que é o pilar de novas habilidades, a aula de mapas mentais é que inaugura esse pilar. E o Christian Barbosa, ele aprendeu essa técnica dos mapas mentais quando tinha 7 anos de idade.
né? A mãe dele leu o livro sobre mapas mentais e ensinou para ele com sete aninhos. Então, ele também usa e recomenda, já fizemos lives juntos. E a outra referência em produtividade no Brasil é a Thaís Godinho, do Método Vida Organizada, que foi instrutora master de GTD durante vários anos, e desde o ano passado ela tem se concentrado, se dedicado à metodologia que ela mesma desenvolveu, baseada em produtividade compassiva. Então, a Thaís Godinho é uma querida, também já fizemos várias lives juntas, inclusive com as nossas crianças, né, de mapas mentais para crianças em idade escolar. E vocês certamente terão que participar de várias reuniões, né, e fazer apresentações, e um grande drama é você adequar o seu conteúdo à carga horária, né? Então, se você tem pouco tempo, você se concentra no nível 1 de informação, vai ser genérico, né? Apenas uma visão global, mas se você tiver mais tempo, você pode se aprofundar e entrar para o nível 2 de informação, né? Se você tem todo o tempo do mundo, você pode detalhar, né, todas as ramificações, mas se você tiver pouco tempo, em um clique, você diminui a sua apresentação de, por exemplo, 3 horas para 30 minutos, né? Porque você não vai perder começo, meio e fim, vai ter uma sequência lógica, só que de maneira genérica, sem se aprofundar, sem ir nos detalhes, né? Quando você faz uma apresentação tradicional linear e alguém chega lá no fundo do auditório, começa a sinalizar que ó, o tempo está acabando, aí eu vejo, né, o apresentador mudando, passando os slides rapidamente, né, e então no começo parece que ficou detalhado e no final, né, ficou superficial, então fica desequilibrado. Por isso que quando você monta um mapa mental, o TCC do seu mapa mental, dá para ver o começo do TCC cheio de detalhes, aí o gás vai acabando, aí no final você percebe que ficou superficial, você não conseguiu se aprofundar, você percebe, né, como está desproporcional, né, o seu conteúdo. E esse, por exemplo, foi uma apresentação que eu fiz na Full Sail University, que é uma universidade norte-americana que tem apenas cursos de graduação e pós-graduação em entretenimento, né? Fica na Flórida, nos Estados Unidos, e muitos das tarefas que os professores mandam tipo, tragam o mapa mental, né, do tema tal na próxima aula, né, que originalmente em inglês se chama mind map. Então, o que é um mind map? Né? Então, você já tem que chegar lá sabendo fazer mapas mentais. E como uma das melhores formas é aprender aqui, ó, eu coloquei, ó, reuniões de pais e mestres, né? Como na graduação isso a gente já não costuma ter, né? Mas a minha, que era pequenininha, a gente tinha ainda na escola, e, como fala, tanto para as aulas, matérias, né? Esse daqui de eventos, eu vou colocar, vou falar dele aqui na vida pessoal. Então, eu vou citar aqui sobre a vida pessoal, e aí a gente vai sair para 5 minutinhos de intervalo, tudo bem? Então, repare, aqui, né? O mapa mental você pode usar, assim, para a vida toda, né? Para tudo na sua vida. Então, não apenas nos estudos, no trabalho, mas também na sua vida pessoal. Planejar uma viagem, planejar suas férias, né? Um evento como uma festa de aniversário, de casamento. Então, esse daqui foi um mapa mental que eu fiz para uma aluna de Porto Alegre, que ela tinha a tarefa de organizar a festa de aniversário da sogra em outro município. Ela falou assim, Liz, pelo amor de Deus, como que eu vou fazer isso daqui? E eu simplesmente usei a técnica, né, dos 5Ws, 2Hs, então fazendo aquelas perguntas do what, why, who, when, where, how e how much, né, então o que fazer, o que não fazer, né, o que presentear, por quê, né, quem vai ser convidado, quem vai ser contratado,
quando tudo isso vai acontecer, onde nós vamos, vai ser uma festa surpresa, então onde vamos aguardar os presentes e esconder os convidados, né? Vai ser online, então, né? Onde que está o link, o como, né? Como que tudo isso vai acontecer, né? E o custo, o preço, o orçamento, né? Quanto que custa? Então, eu já tive aluno que, quando foi planejar a festa de aniversário, agora que a gente está voltando para o presencial, né? Mas antes da pandemia, então, se fizesse um buffet, né? Qual que era o orçamento? Se fizesse em casa, então o custo seria menor, mas daria tanto trabalho. E aí eles pegaram a melhor dos dois e criaram uma terceira e melhor solução para para aquele aniversário, para aquela festa. Então, aqui, gatinha, eu preciso... Ok. E, ó, consultas médicas, né? Hora que... Aqui, eu virei mãe, eu falei, doutor, eu dizia para o pediatra, você não está entendendo, mãe de primeira viagem tem zilhões de dúvidas o dia todo. Como é que a próxima consulta vai ser só daqui a um mês? E a minha filhota é muito sapeca, então com 7 meses ela deslocou um cotovelo, com 9 meses ela deslocou o outro cotovelo e voltou para casa engessada. Então essa daqui é a consulta com o ortopedista, né, e com o histórico, né, de tudo que foi acontecendo. Eu também tive câncer de mama, então todas as minhas consultas com oncologista, mastologista, foram todas em mapas mentais, e uma das coisas que no curso completo, né, ele tem uma parte gravada com 5 horas e meia de duração, né, com 5 módulos, e 4 aulas ao vivo, né, de 3 horas de duração cada aula. Então, aqui eu estou dando, assim, sabe, uma enxugada, e na segunda aula a gente trabalha os gráficos do funcionamento cerebral, né? Hoje eu não vou ter tempo para explorar, mas a conclusão de um dos gráficos é que é muito importante a gente parar e deixar o cérebro respirar. Então, é extremamente improdutivo, né, do ponto de vista do aprendizado, você seguir direto, sem intervalos, né? O seu cérebro, diferente de um músculo que vai acabar te dando uma cãibra de tanto você forçar, né, para falar, olha, precisa relaxar, né? O cérebro entra num estado de stand-by mode, né? Ele fica assim, meio que desligado, para de prestar atenção. Então, é fundamental que você faça intervalos, né? Você dê uma relaxada. Então, eu vou dar 5 minutinhos de intervalo, eu vou colocar um cronômetro aqui na tela, e aí daqui a 5 minutos a gente volta. Tudo bem? Então... Obrigada, professora Liz. Está ótimo. Até daqui a pouco. Vamos aqui compartilhar esta tela e o cronômetro. Aqui, timer. 5 minutos. Começando.
Muito bem, tempo esgotado. Deixa eu interromper este compartilhamento. Acho que não deu tempo de vocês juntarem, né? Mas espero que vocês tenham pego aí alguma coisa para beliscar durante a aula. E eu quero fazer alguns exercícios práticos, aproveitando aqui esse tempo que nós temos juntos. Né? Agora que vocês tiverem uma noção da teoria, vamos ver como que isso se encaixa na prática. Será que você tem papel sem pauta, né? E escrita colorida? É muito importante que ele seja sem pauta, por quê? É você que vai traçar, né, essas linhas, né, para organizar suas informações. Então, o cenário ideal é papel, por exemplo, sulfite, né, uma folha A4 é o suficiente. No começo, pela falta de experiência, quanto mais espaço você tiver, melhor. Então, se você tiver, por exemplo, uma folha A3, é melhor ainda, né? Mas uma A4, né, uma folha sulfite já é o suficiente. Conforme você vai ficando expert, então dá para fazer mapas mentais em bloquinhos de papel desse tamanho, né? Então, eu coloco aqui todas as minhas anotações, reuniões, planejamentos, né? Vai tudo em mapa mental, né? Eu já fui, por exemplo, contratada para fazer mapas mentais de eventos. Então, esse de cá então, ele é um mapa mental numa folha de flipchart, de um evento com quase 10 horas de duração. Então, são 3 dias de evento, e cada dia, então, eu resumi numa única folha de flipchart, e o que foi vivenciado em 8, 9, né, tinha noite que era 10 horas de conteúdo, a gente consegue revisar em meia hora. Então, imagine, foram quase 30 horas de conteúdo resumidos em 3 páginas enormes e recapitulados em 1h30, né? Então, esse poder de síntese do mapa mental é incrível. E quanto mais cores vocês puderem pegar, melhor, né? Eu gosto muito de recomendar caderno com espiral, né? Ou você pegar folha sulfite e mandar, né, encadernar, porque toda quarta-feira eu abro uma live. Ok, eu acho que eu peguei o caderno que já está cheio. Então, repare, eu tenho assim mapas mentais, assim, literalmente para tudo. Isso daqui foram lives ano passado, no início da pandemia, a Semana da Crise com o Thiago Nigro, lives aqui no, deixa eu ver assim, no Instagram. Assim, ó. Então, esse daqui é com a Micaela Paim, a brasileira que é a maior especialista em tudo quanto é tipo de bebida alcoólica, azeite, águas, café, ela entende, e também de charutos, né? Então, aqui vão muitos mapas mentais. Deixa eu ver, será que eu já terminei meu outro caderno também? Porque toda quarta-feira eu abro uma live no YouTube para compartilhar um desses 26 anos de mapas mentais. Então, essa, por exemplo, foi uma live com a família do Christian Barbosa, né? Então, eles falando aqui sobre produtividade. Aí, repare, como tinha a esposa e os filhos, eu usei uma cor para cada um deles. Então, cada vez que um deles estava falando, eu coloquei na cor que eu tinha anotado no início. Então, eu sei quem falou e o que falou, né? Em que sequência que as informações foram ditas também. Então, essa daqui é outra, Karina Pólido, que fala também sobre produtividade, sempre na revista
exame, né? Uma palestra aqui sobre carreira. Essa live está no Instagram. Deixa eu ver. Eu fiz uma formação em coach criacional do Jerônimo Temer, então todas as anotações do curso, né, todinha aqui em mapa mental. Também me formei como analista em perfil comportamental, então tenho live sobre isso no YouTube. Ok, vamos lá. Sim, lives internacionais. Desde junho eu tenho feito lives internacionais. Então, essa daqui é de uma da Índia. Então, em junho foi com uma do México, julho. Quando vocês me veem olhando para o lado, é que meu planner está aqui do lado. Então, foi México, França, Índia e Estados Unidos. Foram as últimas lives internacionais que eu fiz. Ok. Ok, ótimo. Eu tenho uma folha em branco aqui. Aqui, apareceu. Então, como que nós vamos fazer? É verdade. Nós temos um quadro branco aqui no Zoom. Deixa eu abrir aqui este quadro branco. Aqui. Sinaliza para mim se vocês estão vendo esse quadro branco. Sim, obrigada. Então, o exercício, qual que é a principal matéria-prima do mapa mental? São palavras-chave. Então, a gente vai fazer um exercício de associação de palavras-chave, em que suponho que vocês já devam ter ouvido falar de brainstorm, aquela técnica de geração de ideias. Então, o brainstorm, brain, né, significa cérebro, né, e storm, tempestade. Então, minha querida gatinha, por favor, eu preciso desse espaço. Aí, o brainstorm não seria, né, uma tempestade de cérebros, mas sim uma tempestade de ideias, ou muito conhecido como toró de parpites, em que você vai palpitando, até que um desses parpites dão certo. A gente parte de um problema, uma questão, né, em que a filosofia do brainstorm é você gerar qualidade através da quantidade. Então, quanto mais ideias, melhores ideias, né, mais alternativas. Então, muitas das vezes isso é feito numa folha de flip chart, e a primeira regra é abster-se de qualquer pré-julgamento. Então, sabe aquela ideia maravilhosa, mas a gente não tem tempo, não temos recursos, não tem equipe capacitada, não tem... E aí, ela já morre antes mesmo de nascer, né? Então, esse pré-julgamento a gente deixa de lado e anota todas as ideias que vierem, para somente no segundo momento parar para analisar. Então, o que acontece? Alguém vai lá na frente escrever e todo mundo começa a dar ideias, então essas ideias são anotadas, né? E normalmente acaba, né, o espaço na folha de flipchart. Vamos lá, vamos virar a página. E aí, vamos lá, gente, ideias. E qual que é o grande problema, né, deste formato de anotação? É que as ideias que foram dadas, ela fica muito mais associada ao que foi dito anteriormente do que com o problema, a questão que ficou na página anterior. Então, sabe aquela fotocópia que vai ficando cada vez mais ralinha, mais desgastada, né? Então, eu já vi pessoas que odeiam brainstorm, porque de storm tem muito, mas brain que é bom, né? Então, como que a gente vai fazer este exercício de brainstorm? Eu vou dar para você um tema, que eu vou pedir para que você escreva no meio da folha. Opa. E hora que você bater o olho no tema,
a primeira ideia que você tiver, anote de um lado, depois olha para o tema e anota do outro, olha para o tema e anota de um lado, olha para o tema, anota do outro, né? E vai sempre assim, olhando para o tema primeiro e anotando ao redor desse tema central. Tudo bem? O que você deve evitar? Escrever na sequência. Então, olhe sempre para o tema primeiro, aí anota de um lado. Aí, olha para o tema e anota do outro lado. Olha para o tema e vai anotando em posições diversas ao redor desse tema central. Então, este é um formato que é chamado de Bloom. Bloom, em inglês, significa florescer. Então, é como se você tivesse o botão de uma flor que ele desabrocha com as pétalas para todas as direções, né? Então, isso que é Bloom. E o exercício vai ser individual, apesar de ter falado, né, da importância das cores, como aqui o que vale é velocidade, então, quanto mais rápido você anotar, melhor. A recomendação é que você faça esse exercício monocromático. E vocês vão ter 60 segundos para esta atividade, mais conhecido como 1 minutinho. Perguntas, dúvidas, tranquilos? Quero que vocês anotem o maior número de palavras que você conseguir ao redor do tema central, com 1 minuto de exercício. Tudo bem? E o tema de vocês é... Bioparque. Podem começar. Muito bem. Tempo esgotado. Sinaliza para mim, com o joinha aqui nas reações, ou melhor, como esse joinha, ele abaixa a mão muito rápido, às vezes eu não consigo visualizar. Então, junto às reações, tem um outro chamado levantar mão. Então, eu vou pedir para que você levante a mão, né? Quem acha que nós tivemos muitas palavras em comum? Levanta a mão. Né? Aí depois eu vou perguntar, quem acha que a gente teve poucas palavras em comum? Então, primeiro, quem acha que tivemos muitas palavras em comum? Levante as mãos. Ok, acompanhando aqui. Aham. Tivemos o quê? Acho que... ok. Olha só, eu adoro esse negócio de tecnologia. Então, 11 pessoas levantaram a mão. Ótimo, legal. Agora eu vou pedir para todo mundo. 12 pessoas com 2 joinhas, então foram 14. Tá bom. De 22? Ok, temos mais.
13. Ok, 14. Então, temos mais que metade. Aumentou, 16. Então, tá bom. Já vi que mais da metade achou que a gente tem muitas palavras em comum. Maravilha. Deixa eu baixar todas as mãos. Ok. Agora, minha segunda pergunta. Quem acha que nós tivemos poucas palavras em comum? Por favor, levante a mão. Aí, se puder usar esse botãozinho dentro das reações, né, de levantar mão, porque quando a gente usa só o joinha, daqui a pouco ele some. Aí fica difícil de contabilizar. Então, temos 3 pessoas. Ok. Quem não tem opinião? Brincadeirinha. Bem, tivemos muito mais pessoas que acharam que nós temos muitas palavras em comum. Então, agora eu vou dividir vocês nas salas simultâneas. Aqui você vai receber um link na sua tela, e aí eu vou pedir para que cada um, né, leia a sua lista de palavras, e quem tiver palavra em comum, sinaliza, né? E aí vocês podem, sabe, ir colocando 1, 2, 3, 4, 5, né? Quantas pessoas tiveram a mesma palavra, né? Em comum. Então, para efeitos deste exercício, palavras em comum são palavras na mesma sequência de letras. Palavras na mesma quantidade de letras. Palavras literalmente iguaizinhas com todos os membros do grupo. Então, se vocês estiverem em 4, eu quero que você apresente uma lista para mim, em que as 4 pessoas anotaram a mesma palavra, né? Na mesma sequência de letras, na mesma quantidade de letras. Então, por exemplo, se o seu grupo tem 4 e só uma, 2, né? Uma não, né? Entre 2, 3 pessoas tiverem em comum, aí vocês podem só contabilizar entre vocês. Mas para mim, a minha lista, eu quero que com todos os membros. Então, se vocês tiverem 5 pessoas, então as 5 pessoas escreveram a mesma palavra, né? Ou se vocês tiverem 4 pessoas, então as 4 pessoas escreveram a mesma palavra. Eu quero que vocês apresentem essa lista para mim. Tudo bem? Então, como vai ter de 4 a 5 pessoas em cada da sala, acho que 5 minutos vai ser mais que o suficiente, né, para vocês participarem. Então, deixa eu ver aqui. Como que eu coloco aqui? Para cá. Ok. Mover para aqui. Então, isso, vai ter salas com 4 e uma com 5. A gente se vê daqui a pouco.
Muito bem, sejam bem-vindos de volta. Vamos ver. Opa, todo mundo voltou. Conta para mim quantas milhões de palavras em comum vocês conseguiram com todos os membros do grupo. Se vocês puderem ou abrir o microfone ou colocar no chat para mim qual que é essa lista de palavras. Só uma. A gente conseguiu duas. Duas? Oba! Quais palavras? Duas. Inovação e educação. Ai, ok, que legal. E os outros grupos? O Inovação. nosso grupo só uma, inovação também. Inovação? Sim. O nosso nós conseguimos 3. Quais? Crescimento, inovação e tecnologia. Isso, com todos os membros do grupo. Sim, aham. Vocês estavam em quantas pessoas? 4. Os 4 colocaram essas 3 palavras. Sim, aham. Uau, isso é um recorde, hein? Olha só. A maioria aqui foi apenas uma, né? E muitas das vezes eu encontro, turma aqui, 0, nenhuma palavra, né? Isso é muito comum, das pessoas criarem, por exemplo, palavras únicas, né? E olha só as lições aprendidas com esse rapidíssimo exercício. Afinal de contas, vocês tiveram um único minuto. Se eu tivesse dado mais tempo, possivelmente vocês teriam gerado muitas outras palavras e ainda mais palavras diferentes, né? Então, o desafio da comunicação, né? Olha só, a gente tem ideias que verbaliza ou então escreve, né? E aí, na outra pessoa, dispara um monte de outras ideias. É muito mais comum e frequente a gente estar, assim, sabe, se desentendendo do que efetivamente, né, a comunicação fluir, né? Quantas vezes você teve algum problema de comunicação, né? Em que o professor, por exemplo, pediu uma lição, uma tarefa, e aí na próxima aula, a hora que você entrega, não foi isso que eu queria. Não foi isso que eu pedi, né? Então, assim, de você entender, né? Ou, não sei se você já está trabalhando, está estagiando, e o seu superior hierárquico também te delegar uma tarefa, e na hora que você entrega, ele fala, mas não era isso que eu estava querendo, né? Então, o desafio da comunicação, né? Que a gente usa palavras, e, por exemplo, por mais que na hora de falar, você começa a falar você começa a falar mais rápido, mas se você consegue falar uma palavra de cada vez, né? Ou quando você escreve, você também escreve uma palavra de cada vez. Então, as palavras, né, são esse ingrediente básico de todo o mapa mental, né? E cada palavra, ela vai ter uma conotação, vai ter um sentido que pode ter diferentes conotações, diferentes sentidos para diferentes pessoas, né? Eu lembro quando logo que eu abri a minha empresa, a contadora me ligou cobrando o pagamento da GPS, e isso foi há muitos anos atrás, né? Há mais de 2 décadas. Então, o que acontece? Naquela época, eu pensava, nossa, GPS para mim era um sonho de consumo, né? Puxa, eu adoraria, né? Porque antigamente a gente andava aqui em São Paulo, né? O guia de ruas é desse tamanho, né? E você se perdia facilmente pela cidade. Então, nossa, um GPS seria meu sonho de consumo. Mas na época, né, eu não tinha dinheiro e só dava para comprar nos Estados Unidos, então, para mim, parecia uma conversa de louco, né? Aí eu perguntei para a contadora, o que significa GPS para você? E ela, a guia da Previdência Social. O quê? Não é aquele localizador de satélite, né, que hoje a gente tem no celular, né, de todo mundo, né? Ela, hã? Então, repare, a gente estava usando a mesma palavra, com a mesma sequência de letras, só que com, né, conotações completamente diferentes, né? Outra vez, eu mandei uma mensagem para uma amiga,
falando, puxa, que meu marido e eu ficamos órfãos. Aí ficou aquele silêncio, né? E ela, como assim, né? Porque nós nos casamos num restaurante japonês aqui em São Paulo, e aquele terreno foi vendido e subiu um prédio, né? Então, todo aniversário de casamento a gente comemorava lá. Então, do ponto de vista dela, ficar órfão significa sem pai e sem mãe, né? Então, ela pensou, gente, será que né, os meus pais o meu sogro já é falecido, então será que os meus pais e a mãe dele, sei lá, foram viajar, tiveram um acidente de carro, alguma coisa, e todos eles partiram? E eu, não é esse tipo de órfão que eu estou querendo dizer. Então, às vezes a gente usa as palavras, né, e para o outro, nossa, assim, aparece um monte de outras ideias na mente. Por isso que quando a gente escolhe essas palavras-chave no mapa mental, isso é muito importante, que palavra-chave que você coloca em que posição e o que se desdobra a partir de cada palavra-chave, né? Então, acho que a primeira lição aprendida desse exercício ai, meu Deus do céu, comunicação é um desafio. Então, a gente precisa ter muita paciência, muita tolerância, né? Não achar que as coisas estão subentendidas, né? É você esclarecer, entender que, né, essa comunicação é uma via de mão dupla. Eu, por exemplo, né, no século passado, né, fazer telefonemas era algo muito comum. E aí eu ligava para, por exemplo, para a Biopark. Então aqui é a professora, eu gostaria de falar com a professora Márcia Torino. Quem gostaria? Aqui é a professora Liz Kimura. Quem? Li de Moura? Né? Então, assim, e não era nenhuma nem duas vezes, era muito frequente as pessoas do outro lado compreenderem Li de Moura. Não, eu vou soletrar. Liz, L-I-Z. L de lata, I de ilha, Z de zebra. Aí a pessoa falava Lize. Não, eu não falei L-I-Z-E. Só L-I-Z, Liz. Né? Aí, às vezes, quando as pessoas compreendem e tentam fazer alguma associação para lembrar do meu nome, Flor de Lis. Não, Flor de Lis é com S. O meu nome é com Z, né? Então, fala, rima com feliz, né? Feliz aniversário, feliz ano novo, feliz Natal. Então, você cria assim, né, uma associação, fica mais fácil de lembrar daquele conteúdo, né? E também já, por exemplo, na hora de apresentar, né, ó, professora Márcia, esta é a Liz, né? E aí eu já ouvi pessoas me chamando de Alice, né? A Liz vira Alice. Então eu falei, meu Deus, né, como comunicação é desafiador, né? Então é muito importante conseguir falar, compreender, né? E tomar cuidado com as ambiguidades, né? Com essas margens de interpretação, né? Então, assim, tenham paciência, né? E busquem, sabe, confirmar para ver se realmente compreendeu. Agora, por outro lado, digita para mim aqui no chat quantas palavras você conseguiu gerar naquele 60 segundos, naquele minutinho. Conta quantas palavras que você anotou e digita aqui no chat para mim essa quantidade de palavras. Olha só, nós temos aqui, deixa eu ver, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Então, olha quantas palavras diferentes foram geradas num único minuto. Isso sim é seguir a filosofia do brainstorm, que é gerar qualidade através da quantidade, né? Então, olha quantas palavras diferentes vocês conseguiram gerar num único minuto, né? Essa que é a riqueza do brainstorm, né? Dessa sinergia, né? Em que a somatória, né, é maior do que a soma individual das partes. Então,
a gente vai começar, porque acho que não vai dar tempo de terminar esse exercício, mas pelo menos para a gente ter aqui um gostinho, eu vou compartilhar aqui um link de um mapa mental. Tchan, 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 tchan. Então, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui no centro o nome Bioparque. E eu vou compartilhar este mapa mental aqui no chat. Aqui. Então, esse software MindMeister, ele é online e ele permite os 3 primeiros gratuitos, né? A partir do 4º, então, ele oferece diferentes planos para você assinar. Então, como a gente só vai fazer um exercício juntos, vai ser, acho que vocês não vão ter problemas. Então, eu vou pedir para que você entre neste link e digite as suas palavras aqui neste software. Então, como que você vai escrever? Aqui em cima, nessa tarja azul, tem uma bolinha em branco com sinal de mais em azul. Então, quando você clica nele, aparece aqui uma ramificação, né? Então, aqui, por exemplo. E você também pode clicar em qualquer espaço em branco 2 vezes que vai aparecer, né? Ou, hora que você termina de escrever, você clica no Enter, que ele finaliza a edição, você clica no Enter novamente, ele consegue mais uma ramificação. Então, vou pedir para que você escreva, ok? E liste todas as palavras que você anotou nesse nosso exercício. Então, um dos caminhos é aqui em cima, nessa barra superior de ferramentas, na bolinha branca com sinalzinho de mais, né? Outra alternativa é clicar 2 vezes em algum espaço em branco, né? Ou conforme você estiver escrevendo, é só finalizar a edição, clica no Enter, Enter novamente, ele dá mais uma linha no mesmo nível hierárquico. Olha só. Deixa eu conferir aqui. Então, opa, reparem, aqui. Qual que é o cenário ideal? É a gente registrar todas as palavras, né, e a partir delas começar a criar novas palavras e ir organizando, aglutinando o que que é nível 1 de informação, o que que é nível 2, né, o que que é detalhe do quê, né, por exemplo, eu coloquei lá, ó, tem mais gente que também escreveu graduação, então, do tipo, o que que está repetido, que a gente pode eliminar, né, então, por exemplo, um dos cursos de graduação é o de administração. Administração, né? Então, você pode criar novas palavras, porque eu não vi se alguém... ó, alguém já tinha escrito administração, então eu não precisava ter redigido. Aí, ó, é só clicar e segurar com o mouse, arrasta e vai até lá e solta. Tcharam! Então, ele leva, acho que, alguns segundos, às vezes, de delay, mas como ele é online, colaborativo, cada um pode fazer dentro do seu tempo, né, dentro do seu ritmo, e o cenário ideal seria realmente a gente esgotar todas as palavras e começar essa discussão.
o que fica dentro do que, o que desdobra, né, que novas palavras que a gente vai acrescentar, que palavras compostas que você pode substituir por um sinônimo de uma única palavra-chave. Por exemplo, muitos aqui usam, né, como fala? Esses, tipo, editor de texto online. Então, eu lembro que um falava mudar nome, aí o outro usou a palavra-chave renomear. Eu falei, olha que legal, né? Então, quando você tem uma palavra composta, se você puder substituir por um sinônimo de uma única palavra-chave, melhor ainda. E mesmo que você tenha, por exemplo, palavras, duas linhas, duas palavras numa mesma linha, né? O cenário ideal é você ter cada palavra-chave na sua linha, né? Então, repare, a gente tem aqui parque tecnológico. Como a Bioparque é um parque tecnológico, mas quando a gente vai organizar em mapa mental, né, ao pé da letra, a palavra-chave principal mais próxima do centro é a tal da imexível, né? Aqui tem menos variação. Então, o cenário ideal seria parque, né? A palavra chave mais próxima do centro, e o subnível tecnológico. Tecnológico. Repare, aqui assim. Porque a gente teria, existe não apenas parque tecnológico, como parque industrial, né? Se bem que industrial, normalmente a gente usa polo industrial, né? E aí dele, então, se subramifica aqui a inovação, né? O ecossistema e assim por diante. Então, se nós tivéssemos mais tempo, a gente ia começar a organizar tudo, e eu vou só, como se diz, como o mapa mental, a grande questão dele é o formato dele, né, esse formato não linear de organização e hierarquização das palavras-chave, eu estou apenas aglutinando as palavras para a gente ter visualmente essa aparência do mapa mental. Então, eu não estou me atendo ao sentido das palavras, então, por favor, não leve em consideração o significado das palavras, mas apenas essa aglutinação para você ter essa aparência do mapa mental. Aqui, clicando e ramificando e subramificando, e como que, né, nada se cria, tudo se copia, então esse Ctrl+C, Ctrl+V é incrível. Infelizmente, o Ctrl+Z, ele não funciona quando a gente está em mais de uma pessoa. Você só consegue usar o voltar se você estiver trabalhando sozinho no mapa. De qualquer forma, aqui embaixo tem um reloginho em que você pode voltar no histórico. Então, nesse reloginho aqui, ó, está vendo que cada bolinha colorida é uma pessoa diferente. Então, você pode reverter para uma versão antiga do mapa, né? E aí, ó, ele vai te mostrando passo a passo como é que esse mapa foi construído. E quem foi que alterou o quê? Né? Então, você pode olhar o histórico através daqui, né? E como ele é online, normalmente o que eu faço? Antes de reverter para uma versão anterior, porque aí as mudanças seguintes você perde. Então, eu costumo duplicar o mapa para depois, de repente, revertê-lo, né, para uma versão antiga. E para ser considerado um mapa mental, é claro que ele precisa ter cores e imagens. Então, repare, eu estou aqui segurando o botão do Shift, e aí com a flechinha eu estou grifando todas as palavras e venho aqui simplesmente clico, escolho uma cor, né? E
tchan, 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 ele muda de cor, né? E aí eu posso vir no outro e grifo também, e escolho, por exemplo, uma outra cor, né? Então você pode usar esse critério, né? Cada assunto numa cor, né? Mudou de assunto, ele muda de cor, e é importante colocar imagem. Então, nesse de cá, nós temos ícones, né? Que nessa flechinha, ele vai abrir mais ícones, né? E tem software que quando você clica, você insere, quando você clica, remove. Aqui, cada vez que você clicar, inseriu, clicou de novo, removeu. Então, ele tem aqui alguns ícones, e você também pode colocar uma imagem. Então, a primeira bolinha é dos ícones, a segunda é de imagens. E aí ele tem uma varinha mágica aqui, que você faz aquele Wingardium Leviosa. E aí o que ele faz? Ele vai lá no Google Imagens e traz a primeira imagem associada àquela palavra-chave. E aí se você falar, eu não quero esta palavra, eu quero educação. Vamos ver se assim, aqui agora apareceu. Aí você pode aqui, ó, escolher e usar a imagem. Lembrando que existem direitos autorais sobre as imagens, então é importante você pegar uma imagem que não haja detenção dos direitos autorais para não cometer nenhum crime. Existem banco de dados de imagens gratuitas, e existe também aqui uma biblioteca do próprio software. Então, você pode aqui colocar alguma dessas imagens nesse software. Você pode destacar informações com uma nuvem, por exemplo, para chamar atenção, né? Você pode colocar o nível 1 negrito e com a maior fonte, aí nível 2 você coloca na maior fonte sem o negrito, né? Então, para mostrar essa hierarquia, então você vai organizando, então o que é mais importante, mais próximo do centro com a maior fonte, né? E maior destaque, e o que vai ficando mais longe do centro, mais fininho, né? Você pode diminuir o escopo, fechando aqui, né? Ou, né, detalhando. Sempre que tiver uma bolinha, significa que tem mais detalhes. Você pode anexar arquivos de qualquer extensão, não só do seu computador, como de um Dropbox, da sua conta Google Drive ou Evernote. Para gestão de projetos, esse daqui é um campo em que você pode, ó, pegar uma parte do mapa e colocar aqui, ó, o quanto que ele está concluído, 50%, por exemplo, grau de prioridade 2, atribuído a quem. Então, se todo mundo entra com seu e-mail, aqui vai aparecer o nome de cada pessoa. E aí você pode escolher para quem que foi atribuído. Aí essa pessoa vai receber um e-mail daquela ramificação. E, por exemplo, hoje é dia 28 de outubro de 2021. Então, se ele vence, por exemplo, amanhã, né, ele fica, tipo, de boa, mas se eu colocar, por exemplo, de ontem, repare que, ó, ele já destaca, que, olha, como fala, o prazo já está se esgotando, né? Você também pode utilizar aqui as flechas coloridas, as bandeiras, né, coloridas para sinalizar graus de urgência. Então, ele é muito 10 para te ajudar no gerenciamento de projetos. E o nosso tempo já está se esgotando, meu Deus do céu. Eu vou disponibilizar esse mapa mental para que vocês possam consultá-lo, né? Aqui, por exemplo, olha, foi onde? Nos pessoais? Não, foi no dos estudos que eu cliquei. Aqui, ó. Eu tenho uma live também com a Thaís Godinho de como estudar livros com mapas mentais. Então, a gente pode colocar hiperlinks, né? Então, a hora que você clica, ele... Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ok.
Ou você pode assistir direto no YouTube, você pode colocar hiperlinks de outros mapas, colocar anexos de todas as extensões, e como fala, e na bibliografia, é claro, né, Tony Buzan, que é o criador da técnica, né, a Wanda North, que foi o grande braço direito dele por mais de 2 décadas, e a Jamie Nest, que foi considerada pelo Tony Buzan como a melhor instrutora de mind mapping do planeta. Então, ela lançou a certificação dela em Idea Mapping em 2008, e eu faço parte da primeira turma de instrutores. Então, aqui vocês têm livros em português que vocês podem consultar. E, vamos lá, aqui. Ok, agora ficou muito pequeno. Então, vamos colocar o nosso cronômetro para rodar. Ok, cronômetro rodando. Então, no encerramento, vamos fazer a revisão da nossa aula. No começo, eu apresentei o programa, né, e expliquei aqui, né, de como usar o mapa mental, como produtividade, aqui, deixa eu colocar assim, ok. Como ter mais produtividade e otimizar o seu aprendizado, né, meu nome é Elis Kimura, e eu sou certificada tanto em Mind Mapping como em Idea Mapping, com 26 anos de experiência e mais de 2 décadas de profissão. Na sequência, nós fizemos um exercício comparando o texto tradicional linear com um mapa mental, e vimos que quem tem o texto tradicional linear acaba se perdendo, né, no meio dessas anotações tradicionais, e quem tem um mapa mental, apesar de não ter participado da construção do mapa, não ter lido o mapa antes, mesmo assim consegue recuperar essas informações rapidamente, né? Então, se eu perguntar, por exemplo, qual que é o país de origem da técnica dos mapas mentais, provavelmente com a bandeira você consegue localizar rapidamente, né? Que o Tony Buzan, infelizmente, é falecido, né? E ele é da Inglaterra. E com isso, né, concluímos que a definição de mapa mental é um formato gráfico, visual de organização de informações, de maneira categorizada e hierarquizada, usando apenas palavras-chave, cores e imagens, baseada no funcionamento cerebral, entre hemisfério esquerdo e hemisfério direito, com funções distintas. Então, o mapa mental trabalha com palavras-chave e letras de forma, típicas do lado esquerdo do cérebro, com cores e imagens típicas do lado direito do cérebro. Né, a Boeing, utilizando a técnica dos mapas mentais, chegou a economizar mais de 10 milhões de dólares, e temos aqui uma dissertação de mestrado em que o mapa mental é uma excelente técnica para a definição de escopo em gestão de projetos, né, e eu aqui com direito consegui tirar diploma, passar da primeira fase da OAB, tirar uma nota 10, então eles é incrível para né, para quem está aí estudando direito, prestando concurso público. E o que você precisa para fazer um mapa mental? Nada mais, nada menos que papel, na posição horizontal, branca, escrita colorida, e algum equipamento ou software na versão eletrônica digital. Você pode aplicar a técnica dos mapas mentais na sua vida pessoal, profissional, nos estudos, né? Uma vez que você aprende, você utiliza ela para o resto da sua vida. E existem, o principal autor, né, é o criador da técnica, Tony Buzan, que tem vários livros em coautoria com a Wanda North, que hoje se dedica ao MindT, e também tem o Idea Mapping, que ainda não tem tradução para o português. E a nossa aula de 2 horas de duração, nós conseguimos fazer a revisão dela em 3 minutos, pouco mais de 3 minutos. Então, esse é o poder de síntese dos mapas mentais. Eu agradeço imensamente o convite da professora Márcia Torino, agradeço a participação de todos os alunos e professores que participaram aqui da aula, né? Quem também está participando ao vivo no YouTube, minha gratidão. Né? Hoje deu para mostrar, sabe, um tiquinho, né? Tenho muito mais para compartilhar,
E passo a palavra, devolvo a palavra para a professora Márcia. Eu vou passar a palavra para o professor Hermes, que é o coordenador, né, do curso onde eu tenho um projeto, e desde já agradeço-lhes a sua disponibilidade, né, os seus ensinamentos, sempre são muito valiosos. Muito obrigada. Gratidão. Eu quero agradecer a Márcia, que está nos apresentando a Liz, que eu fiquei impressionado, né? Inclusive escrevi ali como que eu não conhecia a importância disso e como ele traz benefícios. Eu já utilizo, né, de maneira bem amadora, assim, mapa mental para algumas coisas, mas eu fiquei, assim, apaixonado com o que ele pode nos possibilitar de desempenho e melhorar a nossa produtividade, a nossa eficiência, dá para fazer uma lista gigantesca de benefícios que nos traz. Então, fiquei muito feliz e espero que a gente reveja você muito em breve, de preferência pessoalmente aqui em Toledo, para que a gente possa fazer um treinamento aí, né, presencial e tudo mais, para que a gente possa aprender ainda mais, né, que hoje já foi algo extraordinário, aprender ainda mais com todo esse seu conhecimento. Então, agradecer a Márcia que nos apresentou e você pelo excelente trabalho que você realizou nessa noite. Fiquei impressionado e adorei. Obrigado. Gratidão. Agradeço mais uma vez a todos os participantes. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, né? Quem quiser ver aqui aqueles mapas mentais sobre resumo de livro, então vocês vão encontrar lá no meu Instagram e, nossa, várias outras lives, e aqui no meu canal do YouTube também tem muitos outros conteúdos. Gratidão mais uma vez. Obrigado. E espero revê-los em breve, pessoalmente. Um forte abraço. Um abraço, Obrigada. até mais. Abraço. Boa noite, alunos. Obrigada pela participação de todos os alunos, professores. Muito obrigada. Tchau, tchau.